Capítulo 3. Uma corrida e uma história comprida. Vamos lá. Era mesmo esquisito o grupo reunido à margem da lagoa. Pássaros com as penas enlameadas, bichos com o pelo grudado no corpo, todos pingando água, irritados e incomodados. O primeiro assunto que eles precisavam resolver era como fazer para ficarem secos de novo. Trocaram ideias e, após alguns minutos, Alice já achava muito natural conversar com eles à vontade, como se fossem conhecidos da vida toda. Chegou a ter uma longa discussão com o periquito que, zangado, disse: "Sou mais velho do que você, sei o que estou falando." Alice não ia concordar com isso sem saber qual era a idade dele. Mas, como o periquito se recusava terminantemente a dizer a idade, o assunto foi encerrado. Então, o rato, que parecia ter alguma autoridade no grupo, tomou a palavra. "Sentem-se e me escutem. Sei como fazer para ficarmos secos." Imediatamente todos se sentaram em círculo e o rato ficou no meio. Alice, ansiosa, olhava fixamente para ele. Sabia que pegaria um resfriado se não se enxugasse logo. "Aham", disse o rato com um ar importante. "Então, prontos? Essa é a coisa mais seca que conheço." "Silêncio, todos, por favor." William, o Conquistador, cuja causa foi apoiada pelo Papa, recebeu também o apoio dos ingleses, que precisavam de líderes por viverem às voltas com a usurpação e conquista. Edward e Morcar, os duques da Mércia e Nortúmbria. Disse o periquito, tremendo de frio. "Desculpe", disse o rato com educação, mas franzindo as sobrancelhas. "O que foi que disse?" "Nada", perguntou o periquito. "Pensei que tinha dito alguma coisa", disse o rato. "Vou continuar. Edward e Morcar, os duques de Mércia e Nortúmbria, declararam-se a favor dele. Até mesmo Stingham, o patriótico arcebispo de Cantuábria, achou uma coisa aconselhável." "Achou o quê?" perguntou o pato. "Achou uma coisa", respondeu o rato irritado. "Deve saber o que uma coisa quer dizer." "Eu sei muito bem o que uma coisa quer dizer quando eu encontro uma coisa", disse o pato. "Geralmente é um sapo, é uma minhoca. A questão é, afinal, o que o arcebispo achou?" O rato não deu atenção à pergunta e continuou. "Achou uma coisa aconselhável ir com o Edward Atelin ao encontro de William e lhe oferecer a coroa." No início, William agiu de forma moderada, mas a insolência de alguns normandos... "Como se sente agora, minha querida?" disse, voltando-se para Alice. "Mais molhada do que nunca", respondeu a menina com voz triste. "Não parece que isso vá me secar." "Nesse caso", disse o Dodó, levantando-se solene, propondo que a reunião seja suspensa para que sejam adotadas medidas urgentes. "Fale de modo que se entenda", gritou o filhote de águia. "Não dá para entender a metade das palavras complicadas que você diz, e acho que nem você sabe o que está dizendo." Baixou para esconder o riso, mas outros pássaros riram também e dava para ouvir. "O que eu ia dizer", disse o Dodó ofendido, "é que a melhor coisa para nos secar é uma corrida eleitoral." "E o que é uma corrida eleitoral?" perguntou Alice. Não porque quisesse, de fato, saber, mas porque o Dodó se calou por um momento à espera que alguém perguntasse. E ninguém parecia interessado em perguntar coisa alguma. "Bom", disse o Dodó, "a melhor maneira de explicar é fazendo. E como você pode querer explicar em um dia de inverno, vou contar como o Dodó fez." Primeiro, ele traçou uma pista de corrida em forma circular. "A forma exata não importa", disse. Dividiu o grupo de modo que cada um ficasse em um ponto da pista. Não houve 1, 2, 3, já. Cada um começou a correr quando quis e parou quando quis, de modo que não foi fácil saber quando a corrida acabou. Mas, quando já tinham corrido uma meia hora mais ou menos,
e estavam secos, o Dodó gritou: acabou a corrida! Foi cercado por todos, ofegantes, perguntando: quem ganhou? O Dodó não podia responder antes de pensar muito, ficou com um bom tempo com o dedo na testa. A posição que geralmente Shakespeare aparece em ilustrações. Enquanto os demais aguardavam em silêncio, finalmente disse: todo mundo ganhou e todos vão ser premiados. Mas quem vai entregar os prêmios? Perguntou um coro de vozes. Ora, ela, claro, disse o Dodó apontando para Alice. O grupo todo começou a gritar em volta dela, fazendo a maior confusão. Prêmios! Prêmios! Alice não sabia o que fazer e, sem jeito, enfiou a mão nos bolsos, encontrou nele uma latinha de balas. Por sorte, a água salgada não tinha entrado nela. Entregou as balas como prêmio, havia exatamente uma bala para cada um. Mas ela tem que ganhar um prêmio também, disse o rato. Claro, respondeu muito sério Dodó. O que mais você tem no bolso? Perguntou, virando-se para Alice. Só um dedal, respondeu triste. Dê aqui, disse ele. Então, uma vez mais, todos se reuniram em volta dela, enquanto o Dodó lhe entregava solenemente o dedal, dizendo: rogamos queira aceitar este elegante dedal. Terminado o breve discurso, todos gritaram vivas. Alice achou tudo muito absurdo, mas como eles estavam muito sérios, ela não teve coragem de rir. Não lhe ocorreu nada para dizer, então simplesmente ela se curvou em sinal de agradecimento e recebeu o dedal procurado para parecer o mais solene possível. Em seguida, começaram a comer as balas. Isso causou barulho e confusão, porque os pássaros maiores se queixaram de nem sentir o gosto das balinhas, enquanto os pássaros menores se engasgavam com elas e precisavam de tapas nas costas para desengasgar. Por fim, isso passou e eles voltaram a sentar em círculo, pedindo ao rato que lhes contasse alguma coisa a mais. Você prometeu me contar sua história, lembra? Disse Alice. E por que razão odeia? Jegue-se, completou no sussurro com medo de ofendê-lo de novo. Bem, a verdade é que tenho atrás de mim um comprido e triste. Virou para Alice e suspirou. Tem um rabo comprido, é verdade, disse Alice com os olhos fixos no rabo do rato. Mas por que triste? Ela tinha entendido mal o que o rato estava dizendo, então sua ideia da história foi mais ou menos assim. Furioso, disse a um rato que a sua casa encontrou: vamos para a justiça processar você e eu vou. Tudo bem, eu não me importo, será bom julgamento, nada tenho para fazer. Na manhã, neste momento, sem ter um juiz, sem ter jurado, será uma perda de tempo. Serei juiz, terei jurado, respondeu-lhe o desalmado, julgamento do rei, o caso inteiro eu vou lhe dar pena de morte. Você não está atenta, disse o rato bravo. No que está pensando? Desculpe, disse Alice humildemente. Já estava na quinta volta, não estava? Você não está dando atenção a nós, gritou o rato furioso. Nós? Perguntou Alice, olhando ao redor, sempre querendo ser útil. Deixe que eu ajude a desatar os nós. Não deixo coisa nenhuma, disse o rato, levantando-se e indo embora. Você me insulta com todos esses absurdos que diz. Não pretendia, explicou a pobre Alice. Mas você se ofende com muita facilidade, sabe? O rato deu um resmungo como resposta. Volte, por favor, termine sua história. Os outros fizeram coro com ela. Por favor, volte. Mas o rato balançou a cabeça com impaciência e apressou o passo. Que pena ter ido embora, suspirou o periquito quando o rato desapareceu. Uma velha carangueja aproveitou a oportunidade para dizer à filha: olhe, querida, que isso lhe sirva de lição para que nunca perca a calma. Pare com isso, mãe, disse a carangueja jovem, com um mau humor. Você é capaz de tirar a paciência até de uma ostra. Eu gostaria de ter a Diná aqui agora, como eu queria, Alice falou em voz alta, sem se dirigir a ninguém em particular. Ela traria o rato de volta num instante. E quem é Diná?
se me permite fazer essa pergunta, disse o periquito. Alice ficou toda animada porque estava sempre disposta a falar de seu bichinho de estimação. Diná é a nossa gata, ela é fantástica para caçar ratos, precisa ver. E pegar passarinho então, é só ela pôr os olhos num que ele vira comida. O comentário causou uma sensação terrível no grupo. Os pássaros levantaram voo na hora, a gralha começou a se agasalhar com cuidado, dizendo: eu tenho mesmo que ir para casa. O ar da noite não faz bem para minha garganta. A canária, com a voz trêmula, chamou os filhos. Venham, queridos, já é hora de ir para a cama. Cada um deu uma desculpa e foram todos embora. Alice, de novo, estava sozinha. Não devia ter falado na Diná, disse com tristeza a si mesma. Ninguém parece gostar dela por aqui, e eu sei que ela é a melhor gata do mundo. Ai, minha Diná querida, será que não vou te ver nunca mais? Então a pobre Alice voltou a chorar porque se sentia só e triste, mas em seguida voltou a ouvir o som de passarinhos à distância e se animou, na esperança de que o rato tivesse mudado de ideia e voltasse para terminar a história.